Sabe quando você fica naquele ciclo interminável de pensamentos sobre situações que já aconteceram? Aquela discussão que você teve semanas atrás, ou um erro no trabalho que você não consegue parar de repassar na sua cabeça. Isso tem nome: ruminação. E quanto mais tempo passamos nesse ciclo, mais distantes ficamos do momento presente. É como se estivéssemos usando uma venda nos olhos, incapazes de enxergar o que está à nossa frente, porque estamos fixados em algo que já passou. Mas nem toda ruminação é criada igual. Existe uma diferença importante entre aquela ruminação que nos destrói e aquela que, de certa forma, pode nos ajudar a crescer. A ruminação negativa é aquela que busca os porquês. Quando você fica pensando muito nos e se? E se eu tivesse feito assim ou assado? E se a minha escolha tivesse sido outra? Torna-se disfuncional porque não nos dá respostas, só mais perguntas. Por outro lado, essa voz interna é fundamental para a construção da nossa história. Uma forma mais positiva de ruminação, aquela que busca o como. Quando mudamos o foco do por que isso aconteceu para como posso lidar com isso agora ou como posso fazer diferente no futuro, assim começamos a usar a nossa voz interna de uma maneira mais construtiva. Nossa mente, que antes estava presa num ciclo vicioso, começa a se organizar, planejar e corrigir erros. É nesse momento que a ruminação passa a ser uma ferramenta de crescimento e não mais uma armadilha. Na próxima vez que perceber que está ruminando sobre algo, pergunte-se: eu estou buscando um porquê ou um como? Se você fica preso no porquê ele ou ela disse aquilo, ou por que eu não respondi de outra maneira, você está ruminando de forma negativa. Esses pensamentos não te levam a uma solução, apenas aumentam o estresse, a frustração e a culpa. Agora, se você muda o foco para como eu posso abordar essa questão de uma maneira melhor na próxima vez, ou como eu posso me preparar para evitar esse tipo de situação, a ruminação se torna produtiva. Se você reflete como pode melhorar, quais técnicas pode incluir na próxima vez, você transforma a ruminação negativa em uma oportunidade de crescimento. A ótima notícia é que existem maneiras de treinar a mente para quebrar esse ciclo negativo. Uma delas é o mindfulness, que é basicamente o treino mental de permanecer no presente. Quando você foca no que está acontecendo agora, no momento presente, fica mais difícil seus pensamentos voltarem para aquelas lembranças dolorosas do passado. Eu vi uma psicóloga falando a respeito de uma técnica chamada mosca na parede. Eu achei muito interessante, eu testei e tem dado certo. Funciona assim: você se imagina como um telespectador da sua própria vida, observando a situação que te incomoda de fora, sem julgamentos. Seu único objetivo é buscar entender o que está acontecendo. Esse distanciamento pode ajudar a analisar suas emoções sem se afogar nelas. Outra técnica eficaz é conversar consigo mesmo em terceira pessoa. É que a ruminação está muito relacionada com pensamentos centralizados no eu. Então, quando você fala em terceira pessoa, você desliga essa relação. Por exemplo, quando você fala com um amigo que está se culpando por ter cometido algum erro, não é com acolhimento? Geralmente sim, né? Eu espero que sim. Você pode falar da mesma forma para você mesmo. Isso quebra o ciclo daquela ruminação focada no eu, tirando o foco da autocobrança e permitindo uma visão mais objetiva. Quando você fala com você, como se você estivesse conversando com um amigo, você se desprende desse eu e consegue ser mais compreensivo consigo mesmo. É importante lembrar que não estamos falando de negar esses pensamentos, mas de conseguir olhá-los com um certo distanciamento. Pensa assim: a sua mente é como uma casa e cada pensamento é um hóspede. Alguns pensamentos chegam de surpresa, outros são convidados. Alguns são tranquilos, outros são barulhentos e às vezes até incômodos. Mas, independente de como eles sejam, você não precisa se apegar a eles. Você não é obrigado a convidá-los para ficar para sempre. Eles podem vir, fazer sua visita e seguir seu caminho. É você quem decide quanto tempo eles permanecem. E com o tempo você percebe que alguns pensamentos que antes pareciam tão importantes, na verdade não merecem tanta atenção. Podemos aprender a deixar o passado onde ele pertence e focar no presente, que é onde a vida realmente está acontecendo.